Temos a nossa visão obliterada pelos estreitos limites físicos. Salvar alguém das garras da loucura, do desespero, das horríveis voragens do suicídio, do crime, não é esta a meta do Consolador? E, trazê-lo de volta, resgatá-lo dessas tenebrosas malhas, recuperá-lo, promovê-lo, não são estas as finalidades da doutrina espírita? O desfecho deste lindo caso é comovedor. A reencarnação, a fazer cumprir as suas leis, nos leva a outras reflexões. Em um minuto apenas, a misericórdia divina se derrama, plena de bênçãos, sob as tortuosas vielas dos passos humanos, corrigindo, saneando, reparando, transformando-as em estradas luminosas no rumo da vida maior. Precisamos de outras provas disto. 25. Fatos mediúnicos em Israel. Quando fui a Israel, levei um gravador pequeno para registrar o que o guia ia dizendo e consignar as minhas impressões, porque depois que daí saísse não me recordaria de todos os detalhes. Em Tiberíades, há um ancoradouro de barcos e fui gravando tudo. Numa grande emoção, sentei-me nas pedras, enquanto João e Nilson choravam. Quando o guia viu-nos em tal estado, sugeriu: acho bom irmos embora, porque senão o tempo não dará para visitar o restante. Saímos todos em estado alfa. Quando entramos no carro, apareceu meu espírito Marcelo Ribeiro e falou-me: Baiano, tu deixaste o gravador lá, sobre as pedras. Levei um susto terrível e pedi ao guia: pare, imediatamente, vamos voltar, porque o meu gravador ficou lá. Se ficou, perdeu, porque já devem tê-lo tirado do lugar. Mas, o Marcelo afirmou, volta rapidamente, pois estou tomando conta. A meninada está a 50 metros, volte, imediatamente, insisti. Retornamos, e quando íamos chegando, vimos um menino apontando para o gravador. Eu gritei: não o toque. É meu, e consegui reavê-lo. Mas, o nosso guia era um árabe, falando espanhol perfeitamente. Ele falava 9 idiomas. A certa altura nos informou: vou lhes mostrar agora a estalagem do Bom Samaritano. Entramos e fiquei empolgado. Quando estávamos assim, naquele entusiasmo, apareceu-me Joana e disse-me: o conhecimento evangélico do Senhor deixa muito a desejar. Quando ela está muito austera, chama-me de Senhor, que é para quebrar a intimidade. Eu, crente que conhecia o Evangelho de capa a capa. Mas, como? Porque o Senhor está aqui considerando que esta é a hospedaria do Bom Samaritano, porém, é hospedaria do Bom Samaritano, conforme o Senhor o afirma. E perguntei ao guia só para confirmar. Ela, tranquilamente, prosseguiu: a narrativa de Jesus é uma parábola, e uma parábola é um conto imaginativo por paralelismo. Não foi nesta hospedaria. Para mostrar quem era o próximo, Jesus concebeu uma história com a figura do Bom Samaritano. Portanto, podia ser esta como qualquer outra estalagem, caso houvesse acontecido. Aí, despertei. Então voltei-me para o guia e perguntei: mas, o senhor tem certeza do que está informando? Sim, tenho. Ansioso por sua reação, passei-lhe o argumento. Ele caiu em si. Daqui por diante o senhor diga, em uma hospedaria como esta, qual é afinal a religião que vocês professam? Indagou-nos. Porque católicos, não são, pois que não se benzeram e nem se ajoelharam nenhuma vez. Protestantes, também não, porque não me tentaram convencer. Qual é a sua religião? Nós somos espíritas. O que é isto? Então aproveitei o ensejo. Esqueci-me de onde estava aí, com João e Nilson do lado, gentilmente, ele foi doutrinado. Quando descobriu que acreditávamos na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, no que eles acreditam, mas de forma diferente, sensibilizou-se. Era maometano, fazia o culto 5 vezes, ouviu-nos e respondeu: eu já atendi turistas de todos os tipos, mas os senhores são o grupo mais equilibrado, de um equilíbrio especial, que eu conheço. São equilibrados porque não bebem, não fumam, não comem coisas vulgares, mas são completamente loucos porque acreditam que a alma retorna, e esta não volta. A alma que serviu ao Corão está lá nas delícias. Como são as delícias? Indaguei. Ele explicou, e nessa altura fomos nós que o achamos estranho. Para completar, João informou-lhe: o Divaldo é médium, ele veio e conversa com os mortos. O senhor vê os mortos? Perguntou, surpreso.
Não, porque quem morreu acabou. Eu vejo os vivos, que venceram a morte. O assunto encerrou-se neste ponto. Fizemos todo o roteiro. No último dia, já éramos muito amigos, e ele então, para nossa surpresa, indagou-me: Senhor Divaldo, vou perguntar-lhe uma coisa, com toda sinceridade. O senhor promete ser leal comigo? Sim, eu prometo. O senhor vê quem já se foi? Sim, eu vejo. Como é que vê? Como o senhor está vendo aquela árvore ali. Mas, eu não o posso conceber. Agora, que nos vamos despedir, se o senhor me puder dar assim uma prova, uma coisa qualquer. Eu lhe vou dar agora esta prova, afirmei. Eu vi o seu pai que já morreu. Ele ficou lívido. Como o senhor pode tê-lo visto, se meu pai está no paraíso? O senhor colocou-o lá, mas ele não é obrigado a ficar. O genitor dele me ditou uma mensagem em árabe, que eu escrevi com muita dificuldade, tendo a mão conduzida. Eu lhe disse que não tinha conhecimento algum do idioma, porque o meu alfabeto é latino, mas pedi um papel, e o pai escreveu uma citação do Alcorão, o versículo 114, uma sura: a esperança na bondade de Deus é o coroamento de uma vida digna. Ele leu em árabe e traduziu-a para nós. Ficou abaladíssimo. Eu descrevi-lhe o pai, fisionomicamente. Despedimo-nos, e ele, profundamente impressionado, prometeu escrever-me. Assim, mantivemos correspondência por algum tempo, hoje interrompida. Muitos e extremamente ricos foram os acontecimentos mediúnicos vivenciados por Divaldo quando de sua viagem a Israel. Não é muito difícil imaginar o que representa para um médium como ele, que tem condição de captar a ambiência etérica dos locais onde se encontra, esse contato com a psicosfera das regiões onde Jesus viveu. Estes fatos aqui narrados pelo médium são uma pequena amostra dentre as interessantes e comoventes experiências que a psicosfera da Terra Santa lhe propiciou. 26. Os 3 passes. Em nossa casa não temos o plantão de passes. Certo dia, estavam as encarregadas em plena função, quando entrou um senhor e sentou-se. Uma de nossas passistas, que é uma pessoa muito distraída, ingênua, chegou perto dele e aplicou-lhe a bioenergia com todo o amor. Terminado o mister, todos os beneficiados saíram e entrou novo grupo, mas ele continuou sentado. Ela pensou, naturalmente ele não se sentiu melhor. Fez então a leitura de praxe, os comentários, a prece e aplicou os passes. Aproximou-se do homem e repetiu um socorro fluídico, agora, mais cuidadosamente ainda. Terminando, saíram todos e ele não se mexeu do lugar. Entraram outras pessoas e ela ficou intrigada. Então, fez uma leitura maior e comentou-a, dizendo, a certa altura, que a pessoa tem de se abrir para Deus, tornar-se receptiva às bênçãos divinas, para ser beneficiada. Explicou que o passe é uma transfusão de energias, porém, cada um tem de fazer a sua parte. Preparou a água, fluidificou-a, aplicou passes em todos, e, chegando junto ao Senhor, transmitiu-lhe por terceira vez. Deu-lhe, em seguida, a água fluidificada, dizendo: agora o Senhor já pôde ir, pois já o atendi por 3 vezes. Porque o Senhor veio aqui. Minha senhora, eu não estou entendendo nada do que a senhora está jazendo. Eu sou o cobrador da luz. Entrei, vi a porta aberta, estava com calor terrível, uma dor de cabeça violenta. Então sentei-me aqui, por estar muito fresquinho e agradável. A senhora chegou, fez estes movimentos sobre a minha cabeça, eu não entendi nada. A dor de cabeça passou. Eu sofro de uma dispepsia nervosa, a senhora veio, fez aqueles gestos outra vez. Eu pensei, daqui não saio enquanto esta senhora fizer isto sobre a minha cabeça. Agora estou ótimo. A senhora pode explicar-me o que é isto? Bem, primeiro, a luz é paga lá, na outra sala. Depois, aqui é uma instituição espírita, e explicou-lhe tudo. O homem passou a frequentar as reuniões. Ela deu-lhe o livro dos espíritos, enquanto ele ficou-lhe como afilhado emocional. Hoje é passista plantonista da casa. Podemos ver como funciona o mecanismo do mundo espiritual. Muita gente diz, não se deve dar passes, não se deve fazer isto ou aquilo, escondendo-se no comodismo. Vamos passar o verbo para a ação positiva, vamos fazer. Se não der resultado, realizamos o melhor ao nosso alcance.
A nossa tarefa é ajudar sempre, pois nunca sabemos quando a semente vai germinar. Então, saiamos a semear. Que elas caiam onde caírem. As que ficarem aparentemente perdidas no asfalto, nas pedras e na terra safara, serão resgatadas por uma apenas que encontre terra boa. Lançamos 1000 sementes, se perdermos 999, uma que germine vai dar-nos 10.000. O que importa é semear, porque o resultado da colheita é de Deus. A aplicação do passe, o número de passes aplicados, a forma de ministrá-los, deve-se restringi-los ou atender a todos. Estas são algumas das questões constantemente formuladas, estudadas e debatidas pelos que se interessam pelo bom andamento dos trabalhos espíritas. Técnicas foram criadas, cursos de passes, páginas são escritas, seminários, palestras, até livros específicos sobre o assunto, expressando uma preocupação permanente em nosso meio espírita quanto à prática correta para sua aplicação. O passe é um ato de amor e deve ser transmitido no clima que este sentimento propicia a quem o cultiva. Isto envolve a alegria de servir, o entusiasmo de ser útil, de sentir-se solidário com o próximo, é todo um exercício de amar. Jesus curava pelo olhar, pelo suave magnetismo do seu amor, pelo impulso da vontade, à distância, pela imposição das mãos. Ele deixou-nos o exemplo. Todavia, a nossa carência de valores íntimos impede-nos de conseguir melhores resultados. Em razão disso surgiram algumas técnicas para a aplicação do passe, com a finalidade de aprimorá-lo, isto é, de suprir, talvez, as nossas dificuldades. Os próprios autores espirituais fazem referência a algumas dessas técnicas. André Luiz, no capítulo de Missionários da Luz, intitulado Passes, menciona o passe longitudinal e rotatório utilizado pelos instrutores espirituais. Manuel Filomeno de Miranda refere-se aos passes de dispersão fluídica e ao longitudinal, em grilhões partidos e painéis da obsessão. As técnicas seriam, pois, os recursos auxiliares na condução das energias espirituais e físicas. Mas, atualmente, este assunto, passes, tornou-se um problema complexo, porque, no afã desse aprimoramento, surgiram algumas novidades para se ministrá-lo, tão complicadas que dificultam o que deveria ser simples, talvez até com o prejuízo do verdadeiro sentido de doação e de amor que são primordiais. Isto motivou uma corrente de opinião que diz não serem necessárias as técnicas, nem as mais simples, bastando apenas a imposição de mãos. Nesse contexto todo, uma coisa evidente e fundamental, o sentimento com que o passe é transmitido, porque este é um trabalho que jamais deverá ser feito de maneira maquinal. Na verdade, a essência do passe é o amor. O amor que dimana do nosso Pai e Criador em favor de todos os seus filhos. O amor de Jesus Cristo que impregna o nosso planeta, do qual ele é o governador espiritual, conforme assevera Leon Denis. O amor dos benfeitores espirituais, sempre tão abnegados e solícitos em socorrer as dores humanas. O amor que o passista deve cultivar a fim de que se torne médium dos espíritos amigos e juntos, unindo os sentimentos, possam doá-los a quem necessita. E para que esse amor logre atingir a finalidade para a qual é canalizado, o passista não pode prescindir dos valores morais indispensáveis, lutando pela reforma íntima e constante progresso espiritual, a fim de tornar-se um bom servidor. Outro ponto que merece ser ressaltado e do qual não se deve prescindir nessa tarefa é o da ética do passe. O passista deve preservá-la, usando ou não as técnicas. A pretexto de doar, que não se vá tocar o receptor ou fazer ruídos, estalar de dedos etc. Também que se evitem quaisquer tipos de consultas e orientações no momento da aplicação. Aliás, Kardec é bem claro sobre esta questão quando diz que o médium deve evitar tudo que o transforme em agente de consultas. Esses cuidados, no seu conjunto, constituem a ética do passe. É oportuno falarmos a respeito do passe a propósito deste tão interessante caso narrado por Divaldo. A médium passista, conforme se vê, o aplica, nada mais nada menos por 3 vezes consecutivas no senhor que permanecia sentado, na sala própria. Obviamente, a pergunta que ela lhe faz após a terceira aplicação, poderia ter sido feita da primeira vez. Entretanto, Divaldo esclarece, logo no início, que ela era uma pessoa distraída, ingênua. Uma pessoa que age,
Naquele instante preciso, pelo sentimento, pelo desejo puro e simples de ajudar. Este é um bom exemplo para quantos se preocupam, em demasia, com o uso das técnicas em nossos serviços espiritistas, em prejuízo da espontaneidade de sentimentos e do legítimo desejo de praticar o bem e a caridade. Não se está condenando os novos conhecimentos especializados em torno deste ou daquele assunto, desta ou daquela prática, mas, enfatizando que o excessivo uso das técnicas tem empalidecido ver o sentimento da caridade e do amor. E no tocante ao passe, quase que se exige hoje em dia, um diploma daquele que quer servir nesta área. Divaldo ressalta então a questão das restrições: não se deve fazer assim, não se deve fazer isto ou aquilo. Semear sempre, ele nos conclama. Semear, ensina Jesus. Semear, eis um tema muito sério para nossa meditação. 27, com Marco Prisco na Avenida Ipiranga. Em certa ocasião, quando eu ia proferir uma palestra na Federação Espírita do Estado de São Paulo, uma confrade se ofereceu para ir buscar-me no hotel. Acertamos que ele iria pegar-me na Avenida Ipiranga, à porta do cine do mesmo nome, para facilitar-lhe o esforço e ganharmos tempo. À hora aprazada, eu me postei no local indicado, aguardando. Após alguns momentos percebi que era um lugar muito turbulento e complicado. Muitas pessoas atormentadas e uma grande confusão. Procurei olhar os cartazes, mas foi pior pois eram muito chocantes. Vi, nas proximidades, uma banca de jornais e encaminhei-me até lá, para não ficar parado naquele local. À medida que eu andava, percebi uma pessoa seguindo-me. Parei numa vitrine, mais adiante, e vi pelo vidro, que o outro também parou. Andei um pouco mais e resolvi virar-me, quando então observei que o aspecto dessa pessoa era um tanto estranho. Todo mundo tem o direito de viver como lhe apraz. Sendo espírita, a minha atitude é de compreensão para todo e qualquer problema humano, como em relação aos indivíduos, porque não me cabe o direito de julgar. Não obstante, surpreendi-me, porque o rapaz me olhou demoradamente. Fiquei muito constrangido. Continuei a andar e comecei a orar. Pensei que devia tomar uma atitude, saber de que se tratava e enfrentar a situação. Virei-me subitamente e perguntei-lhe: o senhor desejava alguma coisa? Ele assustou-se com a minha indagação, que não esperava, e respondeu: o senhor deve estar intrigado por eu estar seguindo, não é? Bem, notei-o agora e pode ser que o senhor me conheça de algum lugar. Ele me olhou muito constrangido, começou a gaguejar e tentou explicar. O senhor não se incomode, mas é que eu estou observando uma coisa que sempre me acontece e vou dizer-lhe francamente, sucede que eu vejo coisas. Foi a minha vez de ficar surpreso, pensando que seriam tais coisas. Mentalmente roguei ajuda espiritual e aguardei. Eu vejo coisas, prosseguiu, e estou vendo junto ao senhor algo curioso. E o que é? Bem, um espírito. O senhor acredita em espíritos? Não, senhor. Pensei, naturalmente ele me conhece, bem, aliás, não sei se acredito, acrescentei, um tanto embaraçado, preparando-me para encerrar o assunto. Estou vendo um espírito perto do senhor. É um romano. E o descreveu com uma clareza impressionante, a vestimenta e todos os detalhes. Não sei de quem se trata. Já que o está vendo, pergunte-lhe quem é. Ele declarou que as suas iniciais são MP. Pensei, ele me conhece. Tratava-se de Marco Prisco. Neste momento, também o vi a meu lado e ele me disse: Divaldo, atenda-o, porque ele é amigo meu, fui buscá-lo para podermos ajudá-lo. Atenda-o, MP, conhece? Prosseguiu o moço. Ah, acho que sei quem é, chama-se Marco Prisco, isto mesmo, ele está balançando a cabeça afirmativamente. Bem, já que você foi muito honesto, eu vou dizer-lhe que acredito. O senhor acredita? Indagou bem mais animado, pegou-me as duas mãos e notei que as suas estavam geladas. Tentou explicar a situação, eu não sei o que fazer. Eu vejo, eu ouço. Enquanto ele falava, vi uma entidade malévola, de baixo teor vibratório, ao seu lado, que começou a me desafiar, usando expressões sórdidas, e, ao mesmo tempo, agrediu de forma violenta, repetindo: ela é minha. Ela foi minha. E descia detalhes muito desagradáveis. Então esclareci ao rapaz:
Não vamos render muito assunto aqui. Eu sou o espírito e estou indo agora a uma conferência. Você está desejando ser esclarecido? Estou sim, Senhor, porque estou muito atormentado. Em poucos minutos contou-me a sua vida de dissabores e aflições. Adolescente, de muito boa aparência, naquele período fora seduzido por uma pessoa de maus instintos. Desde então passou a ter um sonho com um homem que o perseguia. Era-lhe obsessor, o antigo marido traído na encarnação anterior. Como consequência, cada dia ele caía mais. Eu estou com 26 anos, afirmou-me. Eu tenho dignidade, mas não aguento. É com acento circunflexo uma loucura, uma volúpia. Quando me ataca eu saio a caçar, foi a expressão que ele usou. Eu sou uma pessoa de sociedade, trabalho. Tenho um tipo padrão, vamos dizer 10%. Então eu o procuro, porém, se não encontro, vou descendo, 9, 8, 7, 3, 0, o que achar. É uma loucura. E depois? A vergonha, o ódio de mim mesmo, o desejo de matar-me. Às vezes interno-me para a recuperação. O que será isto? Você vai saber. Chegou o confrade que me viera buscar. Levamo-lo à federação. Ele assistiu à palestra. Eu apresentei a alguns amigos que iriam propiciar-lhe a terapia do passe e o conhecimento da doutrina. Dê-lhe o Evangelho segundo o Espiritismo e disse-lhe: Amigo, este livro vai levá-lo à renovação. Se você o estudar vai superar tudo. Ninguém nasceu para sofrer. A dor não é de Deus, mas consequência de nossos erros. Leia-o, estude-o. Enfrente as dificuldades que virão, durante o processo de cura e tudo será diferente. Ele agradeceu comovido e despedimos-nos, após dar-lhe o meu endereço, a seu pedido. Mantivemos correspondência. Acompanhei-lhe a convalescença moral. Reencontrei um ano depois. Casou-se mais tarde, fez-se pai. Hoje é um espírita dedicado, um cristão exemplar. Eis como Divaldo relata o seu conhecimento com Marco Prisco. Em 1950, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, me apareceu pela primeira vez o espírito de um jovem romano, de toga, sandálias, cabelo cortado a Júlio César, aparentando uns 22 anos, de beleza física muito grande, pescoço bem grosso, bem romano, que me disse: Eu sou Marco Prisco. Tive a honra de militar nas catacumbas. Conheci Simão Pedro e o apóstolo Paulo. Oportunamente, 1949, escrevi por tuas mãos uma página. Daí por diante ele começou a me aparecer. Um dia, em nossa conversa, falei-lhe: Mas, você só me fala do tempo cristão, das catacumbas, e na história? Na história fui um desastre. Só me recordo dos tempos do cristianismo. O espírito, esclarece Divaldo, imprime os seus momentos de felicidade e, por gratidão àquela reencarnação na qual foi ditoso, plasma sua presença com aquelas características do seu período de felicidade. Muito interessante este caso. O que ressalta, em primeiro lugar, é a mediunidade do jovem, natural, espontânea. Marco Prisco promove o encontro entre o moço atormentado e Divaldo. Pode-se imaginar quantos preparativos e cuidados foram necessários para que ambos se encontrassem. Quando finalmente se defrontam é relevante observarmos os pontos em que o diálogo se estruturou. Dois médiuns, em meio à movimentada Avenida Ipiranga. O ambiente é conturbado. Mas, o fato mediúnico acontece em toda a sua plenitude, despercebido do público, porém intenso e revelador. A vidência é uma situação corriqueira para o rapaz, embora não lhe entenda o mecanismo e, nem de longe, as possíveis implicações na vida de uma pessoa. É exatamente essa faculdade mediúnica que o faz observar o médium baiano. Vê junto a este um espírito que se apresenta à romana. Isto, obviamente, lhe chama a atenção. Um romano na Avenida Ipiranga. É bastante curiosa a cena. A ligação espiritual que existe entre cada um dos médiuns com Marco Prisco, todavia, é o referencial que os aproxima. E maravilhosa faculdade mediúnica. Muito embora seja a visão e, muitas vezes, a sintonia com entidades e planos inferiores, também, e principalmente, se constituem ponte para a vida maior. O jovem vive um angustiante drama. A obsessão prende em suas malhas,
pelas dívidas do passado que o tornam vulnerável ao seu perseguidor. A obsessão, no caso em pauta, apresenta-se com características de subjugação, pois o perseguidor constrange a sua vítima a agir contra sua própria vontade. Observe-se que o ex-marido do passado identificou no rapaz de hoje a mulher que o traíra em precedente existência. A partir desse forte vínculo a sintonia se torna possível, favorecendo ao perseguidor dominar-lhe a mente por largos períodos. No livro Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo, relata um caso muito semelhante a este. Segundo a narrativa, o obsessor persegue aquela que o traíra no pretérito, agora reencarnada num corpo masculino. O plano consiste, exatamente, em desequilibrar o jovem, no qual vê a esposa traidora, até levá-lo ao suicídio. Para consumar a sua vingança tem o apoio do Dr. Theophrastus, entidade de grande cultura e crueldade que dirige uma organização das trevas. Vejamos como Miranda relata o caso. Referindo-se ao jovem em questão, o obsessor explica. O corpo era moço, mas o espírito que o animava era o da assassina, que merecia uma severa punição. Identificando nela, em corpo de homem, embora, as tendências guardadas da vida anterior, em que as dissipações atingiram o auge, fácil seria perturbar-lhe os centros genésicos, através da perversão da mente inquieta, em processo de hipnose profunda, praticada por técnicos do nosso lado. Em pleno amadurecimento, continua o perseguidor espiritual, das faculdades sexuais, sob a rigorosa assistência de um hipnotizador destacado pelo Dr. Theophrastus, foi fácil modificar-lhe o interesse e inclinar-lhe a libido em sentido oposto ao da lei natural, já que o seu corpo era masculino, produzindo irreparável distonia nos centros da emoção. Daí por diante associei-me à sua organização física e psíquica, experimentando as sensações que lhe eram agradáveis e criamos um condicionamento em que nossos interesses agora passariam a ser comuns. Tão fortemente me liguei à sua vida, que o ódio se converteu em estímulo de gozo, emanando-nos em processo de vampirização em que me locupleto e através do qual a destruo, atirando-a cada vez em charco mais vil, até que o suicídio seja sua única solução. O jovem conta o seu angustiante problema a Divaldo. A tormenta interior que o avassala se acentua dia após dia. Nos momentos mais difíceis, quando o assédio obsessivo é mais intenso, ele acaba por ceder ao domínio hipnótico, fragilizado pela dívida moral do passado. Arrefecida a atuação maléfica advém-lhe um sofrimento maior pelo remorso, pela sensação de culpa, pela rejeição a si mesmo. Dr. Jorge Andréa, emérito escritor, assim se refere à questão do homossexualismo. Consideramos, sem qualquer sombra de dúvida, que o homossexual ao atender aos sentidos em satisfação sexual, jamais estará em processo de realização conforme pensam algumas escolas. Ninguém se realiza no caminho do desequilíbrio e da desordem. A prática deformante é resultado da distonia íntima que carrega consigo, cujo processo desencadeará desajustes, principalmente no setor moral. A vivência desses mecanismos desarmônicos despertará impulsos específicos que responderão, algum dia, pelo processo de integração na linha positiva da evolução. A reação-resposta, pela zona espiritual, estará diretamente ligada à ação desencadeante com toda a colheita das necessárias dores e equilíbrio. Então, o negativo, o mal, o processo degenerativo desenvolverá sempre mecanismos de defesa e de impulsos no sentido contrário, portanto evolutivo, não conseguindo, jamais, sedimentar posições inferiores ou paralisar o processo. O grande impulso será sempre dirigido na faixa do equilíbrio e harmonia, da distonia fica a experiência e vivência, a fim de criar defesas para a sedimentação de novas posições mais expressivas. Existe, após a queda, sempre possibilidades de soerguimento. Forças sexuais da alma. Na Avenida Ipiranga, 2 médiuns e Marco Prisco, um romano dos tempos de Pedro e Paulo. 2 médiuns se encontram, se defrontam. Séculos de experiências, todavia, mediam entre ambos. O jovem inicia aí a sua longa caminhada no rumo do equilíbrio e da paz. Divaldo prossegue a sua trajetória de equilíbrio e de paz. 28. Além da morte. Eu havia ido visitar o Sr. Aristide Silva, que estava enfermo. Não nos conhecíamos, não tínhamos maior intimidade.
Fui com Celeste Mota. Quando estava de saída para a casa dele, peguei os originais do livro que estava revisando, que era o Além da Morte, e levei comigo, pensando ter uma brecha de tempo para prosseguir o trabalho. Chegando à sua casa, encontrei-o já em convalescença. Ficamos conversando e depois de algum tempo ele perguntou-me: "O que é isto que você tem na mão?" "É um livro que psicografei." "E o que vai fazer com ele?" "Eu estou levando a Curitiba para fazer um orçamento, a fim de conseguir publicá-lo," expliquei. "Leia algo para eu ouvir." Sentou-se, mais próximo a mim e, então, li o primeiro capítulo, aquele no qual Dona Otília, a autora espiritual, fala que tinha morrido do coração, que tinha angina pectoris. Ele ouviu, seriamente, e depois, me disse: "Coisa interessante, é o meu problema, eu tenho angina. Este livro deve ser publicado para consolar muita, mas creio que não será, porque é muito cara uma edição. Eu já publiquei outros 5 livros até então. Concedi à Mansão do Caminho os direitos autorais. Agora, uma amiga, em Curitiba, prometeu fazer um orçamento para este." "E você acha que fica por quanto uma edição?" indagou-me. "Dizem que, quanto maior é uma edição, melhor, porque barateia-lhe os custos. Se for uma edição de 3.000 exemplares fica em tanto, se for de 5.000 ou de 10.000, o preço por exemplar diminui progressivamente, enquanto se eleva a tiragem." Ele ficou pensativo por alguns instantes, e prosseguiu: "E por quanto você faria 10.000 exemplares?" "Um absurdo. Imagine que fiquem 10 milhões de cruzeiros ou mais, só isto." "Mas, é muito, eu nem tenho uma ideia." Ele silenciou, conversamos outras coisas. Daí a pouco o Sr. Aristides levantou-se e chamou a esposa, Dona Irene. Dirigiram-se ao interior da residência, onde demoraram alguns minutos. Ao retornarem, ele trazia uma caixa de sapatos nas mãos e disse-me: "Publique o livro. O dinheiro aí está." E entregou-me a caixa. Eu fiquei perplexo, pensando não ter ouvido bem. "Eu quero que este livro saia," continuou. "Este livro vai ser a porta que se abrirá para outras obras. Porque, depois de o publicar, ele vai dar a renda, e, em seguida, você publicará outro. Com a renda dos dois será publicado mais um e assim se farão as reedições." Eu fiquei sem ação. Não sabia o que pensar. Nesse instante, um espírito amigo comentou comigo: "Ele é muito grande, mas ela, a esposa, e ainda maior." Quando ele abriu o cofre, indagou-lhe: "Ireninha, eu vou dar os 10 milhões de cruzeiros a este rapaz, sim?" Ela, prosseguiu a entidade, ao invés de dizer, como a maioria das esposas, tudo isto, propôs ao marido, com acento circunflexo tidinho, só. D13. Ele aqueceu e está dando 13 milhões de cruzeiros. Em agosto de 1959, Divaldo termina de psicografar o livro de Otília Gonçalves, intitulado Além da Morte. No início do ano seguinte, indo a Uberaba, recebe de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, o prefácio com o mesmo título do livro. Este, no entanto, só é publicado em 1968, porém sem a contribuição que André Luiz espontaneamente ofertara, 8 anos antes. Uma vez mais, Divaldo renuncia a colocar em evidência o que lhe era de direito e por mérito. Em substituição, Joana de Angelis escreve uma página de introito. Essa atitude ainda hoje nos comove pela sua nobreza. Em poucos momentos, a renúncia atinge tão alto significado quanto no silêncio mais profundo da alma ante o alarido dos inconscientes. Em raros instantes a renúncia se faz tão bela quanto no silêncio de quem se deixa apagar para que não se apague a luz que brilha adiante. O tempo fez a sua trajetória e tem despertado os que adormeceram na ilusão e no engano. Ou, como é irreversível, propicia que além da morte cada um encontre as respostas ante o enigma da verdade. Apresentamos, em seguida, o belo prefácio de André Luiz. Além da morte. Todos os dias chegam corações atormentados, além da morte. E apesar do horizonte aberto, jazem no chão como pássaros mutilados. Loucos, sob a hipnose da ilusão. Suicidas, descrentes dos próprios méritos. Criminosos sentenciados no tribunal da consciência. Malfeitores que furtaram de si mesmos. Doentes que procuraram a enfermidade. Infelizes a se imobilizarem nas trevas.
Alcançando a grande luz, assemelham-se a cegos da razão ante a sabedoria da natureza. Por mais se lhes mostre a harmonia do universo e por muito se lhes fale dos objetivos da vida, continuam desditosos e dementados. Há quem diga que os chamados mortos nada têm que ver com os chamados vivos. Entretanto, como os chamados vivos, de hoje, serão os chamados mortos de amanhã com possibilidade de se perturbarem uns aos outros, caso perseverem na ignorância, cultivemos na doutrina espírita o Instituto Mundial de Esclarecimento da Alma, a fim de que o pensamento regenerado consiga redimir as suas próprias criações que substancializam a experiência da humanidade nas várias nações da Terra. É por isso que saudamos neste livro mais um brado de renovação e esperança concitando-nos ao aproveitamento das horas. Fixemos atenção. 29. A louca. Algumas considerações sobre a agressividade das pessoas. É com acento circunflexo muito difícil julgar pelas aparências. Se uma pessoa é grosseira conosco, não nos ofendamos com essa atitude. Vai ver que a pessoa tinha um motivo oculto. Joana de Angelis me disse, nestes longos anos de convívio, para que não revide que nunca devemos acusar a bomba que explode, pois que assim se dá porque alguém acendeu-lhe o pavio. A pessoa faz uma grosseria conosco, não porque não goste de nós, talvez, porque alguém acendeu-lhe o pavio da coleira na rua e este veio queimando até que estourou. Possivelmente, nem era contra nós, porém aconteceu. Eu tive uma experiência que me marcou a vida. Quando eu era muito jovem, esteve em moda, na Bahia, um tipo de sapato marrom e branco. Era horrível, mas eu achava uma beleza. Era de borracha com uns 2 dedos de espessura. Ao vê-lo me apaixonei e comprei um par, à prestação. Eu estava com 18 anos nessa época. Arrependi-me da compra ao 3º dia. No primeiro calcei e saí, mas ele pesava tanto que me deu câimbras. Entrei num ônibus, o primeiro que passou. Era um veículo que servia ao subúrbio. As pessoas entravam com galinhas, gaiolas, com tudo, adentravam-se e iam socando quem já estava, empurrando para o fundo. Eu entrei também, fui empurrado, porém, tentando defender o sapato. Nisso veio um homem enorme, chegou no meu pé junto a mim e pesou uns 100 quilos. Eu não sentia tanto a dor no pé, senão a decorrente de ele estar estragando o meu sapato novo. Se ele fosse mais baixo do que eu, acho que lhe teria dado um empurrão, porque a valentia da gente é sempre contra o mais fraco. Mas, quando olhei, ele era enorme. Aí, fui muito delicado. O senhor quer tirar o seu pé da cima do meu? Ah! Granfino, não é? Por que não pegou um carro? E pisou com mais força. Eu não podia reclamar, o jeito era sair dali. Dei o sinal. Quando o ônibus parou eu o empurrei e disse: fora, olhei o sapato, que estava rasgado. Confesso que chorei de raiva, de mágoa, de dor, pois ainda o teria que pagar. Eu era médium, mas ainda não era espírita. Já atendia aos pobres e sofredores, exercia a mediunidade. Daí a dias, quando estava atendendo a fila, em nossa casa, vi o tal homem aí postado. Pensei, ele me descobriu e vem dar-me uma surra. Baixei a cabeça aí. Quando ele chegou perto, eu fui olhando devagar. Ele perguntou-me: o senhor é o seu Divaldo? Sim, senhor, respondi contrafeito. Seu Divaldo, eu vim aqui para pedir-lhe uma caridade. Estou com um problema muito sério. A minha esposa está louca. Eu tenho 4 filhinhos. O senhor imagine que eu trabalho nas docas. Estou a ponto de matar-me, porque, pela manhã tenho de amarrar a minha esposa no quarto. Tranco meus filhos no outro e saio para trabalhar. À noite, eu volto, tenho de lhe dar banho, dar comida aos meus filhos e tenho de cozinhar para o dia seguinte. Já não aguento mais. Internei-a no hospício e tirei-a. Levei-a ao candomblé e me disseram que ela tem espírito. Eu ando provocando todo mundo, para ver se alguém me mata ou se eu mato, porque assim eu não suporto mais. Disseram-me que o senhor é médium, o senhor poderia fazer qualquer coisa para me ajudar? Se o senhor tiver paciência de me esperar, quando acabar aqui irei lá com o Nilson, para dar-lhe um passe e observá-la. Ele se dispôs a esperar. A fila sempre acabava pela madrugada, 1h30 ou 2 horas. Assim fizemos. Fomos com ele à sua residência. Ao chegarmos, ouvimos-lo ululando. Ninguém dorme, explicou.
A vizinhança já deu queixa na polícia. Fomos entrando, acompanhando-o. Ele abriu a porta do quarto e eu entrei. Ela estava toda amarrada de cordas e despida. Põe um cobertor sobre ela, pedi-lhe. E desamarre-a. Mas, seu Divaldo, ela bate em mim, que sou deste tamanho, quanto mais no Senhor. Eu era magrinho, não faz mal, se ela bater, louvado seja Deus. Ele desamarrou e eu me aproximei. Meu irmão, por que você faz isto? Eu vi o espírito. Ele assustou-se. Por que você me chama de irmão? Perguntou-me. Porque você é meu irmão, só que um irmão que já morreu. Eu não sabia nada de desencanado. Você não pertence mais à terra. Você já morreu e está do outro lado da vida. Por que fazer isto com ela? E comecei a doutriná-lo. Eu acho que o espírito gostou de mim, porque se acalmou e sentou-a no chão. Eu tenho raiva desta mulher, eu odeio este homem. Eu sou fulano de tal. Ele me prejudicou nas docas, tomou meu lugar. Você se lembra de mim? Perguntou, dirigindo-se ao marido dela. Lembro-me, sim. E começou uma discussão entre os dois. O senhor fique calado, por favor, pedi. Deixe que eu lhe fale. Joana de Angelis incorporou-me e conversou com a entidade. Quando eu voltei ao normal, a mulher estava calma, vestidinha. Retornei lá, outras vezes, uma semana. Ela ficou boa. O marido se tomou de gratidão e amizade por mim, tornando-se quase um guarda-costas. Aonde eu ia pela madrugada, ele ia também, acompanhando-me. Meses depois, um dia, eu lhe perguntei. Fulano, você não se recorda de mim? Não, senhor, seu Divaldo. Ele tinha 40 anos e me chamava de senhor. A mim, que tinha 18, você não se recorda de um sujeitinho antipático, que entrou no ônibus de sapato marrom e branco? Não, senhor. Você não se lembra da pessoa que você pisou no pé? Você nunca me viu? Não, nunca. Então eu contei-lhe o caso e ele me respondeu, seu Divaldo. Naquele tempo eu andava louco, provocava as pessoas para ver se alguém me matava ou se eu o matava, porque assim eu iria para a cadeia e ficava livre deste mundo horroroso. Então, aquele homem rude, aparentemente, era apenas um homem muito sofrido. Ele tinha um problema tão grande, que se tornara agressivo, a fim de se ver livre da aflição. Isto me ensinou a nunca revidar. Eu não sou uma pessoa boa, mas, não revido. Interessante enfoque sobre as causas da agressividade humana. A violenta reação das pessoas é, muitas vezes, resultante da violência da vida, de problemas que aturdem o ser humano. Um homem sofrido, uma mulher louca, obsidiada. A obsessão em certo grau pode ser confundida com a loucura. Nesses casos, a obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas, como já elucidava Allan Kardec. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados, precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. O Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 254. Manuel Filomeno de Miranda, com o brilho que lhe é peculiar, escreve, mais tarde, através de Divaldo, a excelente obra Nas Fronteiras da Loucura. São dele os trechos abaixo. Queremos deter-nos nas psicopatogêneses espirituais, sejam as de natureza emocional, pelas aptidões e impulsos que procedem das reencarnações transatas, de que os enfermos não se liberam, sejam pelo impositivo das obsessões infelizes, produzidas por encarnados ou por espíritos que já se despiram de indumentária carnal, permanecendo, no entanto, nos propósitos inferiores a que se aferram. A obsessão é uma fronteira perigosa para a loucura irreversível. É no painel das obsessões, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal, na razão direta em que o invasor assume a governança. O contínuo aturdimento toma, ao encanado. A visão, a audição como os demais sentidos confundem a realidade objetiva ao império das vibrações e faixas que registra desordenadamente na esfera física e na espiritual. O espírito encarnado movimenta-se no labirinto que o atemoriza, algemado a um adversário que lhe é impenitente, maltratando-o, aterrando-o com ameaças cruéis, em parasitose firme na desconcertada casa mental. Nesses trechos citados,
Miranda analisa a obsessão por subjugação, que era o caso da mulher a quem Divaldo vai atender. Divaldo atende a um homem na fila. E, na fila das misérias humanas, ajuda uma criatura obsidiada a se reequilibrar. Por certo, é longa a fila das necessidades, é interminável a sucessão dos sofrimentos. Feliz de quem atende aos que estão passando, em trânsito para o futuro. 30. Chico e Divaldo. Pedro Leopoldo, 3 de agosto de 1948. Prezado amigo Divaldo, Jesus nos abençoe a todos. Recebi tua carta hoje e apresso-me a dizer-te do bem que as tuas palavras me trouxeram. Tive a impressão de receber notícias de um amigo de muito tempo, tal o carinho espontâneo de tuas frases acolhedoras e generosas. Não tive, assim, qualquer dúvida em escrever-te à vontade, sem cerimônia, pedindo-te a mesma intimidade para comigo. Espero, pois, não me trates por vós. Sou apenas teu irmão mais velho e em se tratando de ti, irmão mais jovem, todavia mais iluminado, cabe-me o dever de rogar-te desculpas pelo tom fraternal de minhas palavras. Tuas notícias foram muito confortadoras para o meu coração. Falam-me de uma terra nova, em que a juventude traz no espírito a divina semente do mundo regenerado. Entusiasma-me a dedicação de tua mocidade ao nosso idealismo, dentro da consoladora doutrina que nos irmana. Através de tuas expressões, ricas de bondade e ternura, sinto-te o coração ardendo em luz renovadora e peço ao nosso Mestre Divino abençoar-te os propósitos de trabalhar na edificação sublime do amanhã. Estamos, sim, meu irmão, num grande combate. Combate pela felicidade humana na construção de nossa própria felicidade com Cristo. Lastima haver renascido distante da terra abençoada em que ressurgiste para a boa luta, mas, mesmo longe, seguir-te-ei os passos com os meus votos por tua vitória integral. A atualidade precisa de corações valorosos quais o teu. Espero que prossigas sem desânimo, campo afora. Muito grato pelas tuas referências à minha apagada tarefa mediúnica. Nada tenho feito, meu caro. E espanta-me o devotamento dos benfeitores espirituais que, sem reparar minha deficiência e fragilidade, se utilizam de minhas pobres mãos para o serviço que lhes diz respeito. Podes crer que a caridade deles para comigo tem sido infinita e peço-te incluir-me em tuas orações para que eu, um dia, seja digno da amizade com que me tratam. Emanuel, André Luiz e o nosso grande Humberto hão de ajudar-te a vencer, com brilho, em todos os lances difíceis da nossa jornada. Recolhendo tanto conforto em tua carta, espero não perder-te a amizade, portadora para mim de tanto estímulo. Sou empregado aqui numa repartição, cujos trabalhos nos compelem a viagens frequentes. Será esta a razão da demora de qualquer notícia minha, mas escrever-te-ei sempre. Peço ao teu bom coração distribuir minhas lembranças com todos os amigos do grupo em que te integras. Quando te for possível, estimaria receber-te um retrato. Teria muito prazer, guardando-te essa lembrança. Pode ser? Desde já, agradeço, muito reconhecidamente. Reafirmo-te minha gratidão imensa pela alegria em que tuas notícias me envolveram a alma e, na expectativa de que me proporciones o contentamento de uma nova carta, pede a Jesus por tua paz e felicidade e abraço-te cordialmente o amigo e irmão muito agradecido. Chico Francisco Cândido Xavier Divaldo, médium de berço, acostumado a ver e conversar com os espíritos desde a mais tenra idade, atravessa a adolescência sob acerbos sofrimentos. O suicídio da irmã Naira é um choque traumático que o abala profundamente. A morte de mais 2 irmãos torna ainda mais sofrido esse período de intensa busca, de dolorosas interrogações e de dúvidas angustiantes. A enfermidade ronda-lhe os passos, a paralisia é uma ameaça muito próxima, resultado dos traumas sucessivos. Por outro lado, a mediunidade, sempre presente em sua vida, eclodindo ostensivamente, efeitos físicos, clarividência, clareaudiência, psicofonia, afeição de uma cachoeira, cujas águas represadas são uma força tremenda ameaçando romper o dique das emoções. A noite parece avizinhar-se de todo, carregada de estranhos presságios, sombria e ameaçadora. Os vultos amigos afiguram-se-lhe longínquos e inatingíveis, e as esperanças, fenecendo, ante as dúvidas sem soluções e as angústias que se repetem, sem respostas. Pesadelos, febres, o leito onde as pernas doridas repousam,
O coração opresso e desalentado e as súplicas de quem se volta para Deus na urgência de um socorro que tarda. Nesse conflito todo, porém, os benfeitores espirituais, incansáveis e amorosos, preparam um novo dia para o jovem Divaldo. Na sua noite de trevas, uma porta de luz se abre dissipando as sombras e prenunciando o amanhecer de bênçãos. O querido amigo espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo escreve em 1970, referindo-se à mediunidade. Avalie o significado de uma porta libertadora, que subitamente se abrisse, convidativa, banhada que fosse de fraca mas significativa luz, através da qual, transposta a mínima distância entre você e ela, poderia ouvir consolo, chorar sem desespero, lenindo as próprias angústias, e repousar, além da qual, doce canto embalante se uma melopeia conhecida uma berceuse reconfortante, após vencida, revisse paisagem esquecida e agradável e, dilatados os ouvidos, escutasse a pronúncia de um terno nome, em relação a você, irmão, depois do que, roteiro e medicamento chegassem salvadores, inaugurando experiência feliz, transpassada a expiação inominável. Nos bastidores da obsessão. Parafraseando, diremos, que tal porta de luz é a doutrina espírita, que se abre para Divaldo e o faz saltar do leito e andar ao seu encontro. Transpõe, timidamente, o portal e banha-se de luz. Aí estão todos os seus amigos espirituais a esperá-lo. Amanhece o dia. O Livro dos Espíritos é o seu encontro com Allan Kardec, a falange do Espírito da Verdade. Ele o lê com avidez e, em suas páginas, descobre as respostas, o consolo, o conhecimento. O ideal do bem e do amor cresce em definitivo sua vida. Já sabe o caminho. Por essa época inicia sua vida profissional e consolida. Simultaneamente vai superando os conflitos íntimos imediatos e se fortalecendo para as lutas contra aqueles que só o tempo poderia solucionar. Jovem, com o coração voltado para o ideal de servir a Jesus, tem o primeiro contato com a obra mediúnica de Chico Xavier. Inteira-se de sua vida e vê nascer um sentimento profundo de respeito e carinho por aquele que elege para exemplo de devotamento e abnegação à causa espírita. É com esses sentimentos que escreve pela primeira vez ao médium Francisco Cândido Xavier. A resposta afetuosa fê-lo exultar e, a partir daí, consolidaria em seu íntimo a afeição que lhe devota. 31. O Deus Huracán. Em 1985 fui a Guatemala, e após fazer a conferência em Guatemala, Distrito Federal, os confrades me disseram que a palestra do dia seguinte seria em Coatepeque e que haviam feito uma larga propaganda para atrair umas 6.000 pessoas. Mas, em Coatepeque, 6.000 pessoas? Indaguei. Sim, irmão Divaldo, há um mês estamos viajando pelos vales, pelas montanhas e o irmão vai falar ali no Palácio de Metal. Eu comecei a imaginar a beleza do Palácio de Metal. Tenho a mente muito entusiasta e logo imaginei alguma coisa de belo como os palácios da Índia. Quando chegou o dia, os confrades estavam entusiasmadíssimos com a minha palestra no Palácio de Metal. Irmão, disse-me um deles, toda a província de Coatepeque virá para assisti-lo. Viajamos 320 quilômetros e quando chegamos perto, disseram-me, vamos esperar a comissão de recepção. Veio a comissão e entramos, na cidade, em caravana. Eu imaginava a cidade de Coatepeque, com o seu palácio de metal, imponente e grandioso. Quando entramos, porém, constatei que era um lugar mais simples e menor do que eu esperava. O hotel, onde me hospedei, era quase todo de tábuas, ainda em construção. Às 15 horas começou a chover, a relampejar, a trovejar. O presidente amigo me disse, aqui chove muito, é chuva tropical, dá aquela pancada e logo passa. Às 17 horas a chuva prosseguia. Ele voltou a afirmar-me, passará já. Às 18h30 a cena se repetiu e ele garantiu-me que a chuva logo passaria. Eu me aprontei, e, às 19 horas, disse-lhe que já podíamos ir. Ainda não. Só iremos quando faltarem 15 minutos, pois preparamos uma entrada triunfal. O irmão já imaginou quase 7.000 pessoas aplaudindo a sua entrada. Tentei demovê-lo desse propósito, dizendo que preferia entrar por alguma porta lateral, pois fico constrangido, quando tenho de passar pelo meio do povo a me aplaudir. Não, respondeu-me. Tudo está preparado,
Tem mestre de cerimônia. O salão mede 70 metros por 10. Fiquei a imaginar um salão assim. Devia ser quase uma quadra. Mas a chuva prosseguia, torrencialmente. Às 19h40, saímos de carro. Quando chegamos a uma certa distância, tudo estava interrompido. As enxurradas eram como rios. Carroças, carros, ônibus, caminhões, tudo interditado. O meu anfitrião olhou para mim e falou: "O irmão trouxe guarda-chuva?" "Não, eu não sabia que ia chover." "Isso importa de se molhar? Por que não vamos conseguir ir até lá de carro?" "Não havendo outra alternativa, então vamos correr." Quando desci do carro a água me veio quase aos joelhos. Fomos andando pela rua, bem devagar, cercados de água e com a chuva caindo sobre nós. Então, chegamos ao local. Quando eu parei para olhar o palácio de metal, era enorme e estava superlotado. Era, porém, um barracão de meia parede e a chuva entrava por um lado quase saindo pelo outro. Em cima era de zinco, daí a razão do nome, Palácio de Metal. A chuva caindo sobre o zinco fazia um barulho de estremecer. O mestre de cerimônia falava ao microfone e o povo permanecia firme. "É com acento circunflexo, irmão Divaldo", anunciou. Entrei e foram muitas as palmas. Fui sendo levado até o meu lugar. Sentei-me e olhei o público. E o que vi, me comoveu. Foi um dos dias mais belos da minha vida. Ali estavam índios e mestiços guatemaltecos. Alguns haviam vindo desde mais de 100 quilômetros de distância, a cavalo, de caminhão, de carruagem, de carroça, de ônibus para ouvir a mensagem. Mães com filhinhos às costas e um chale, como é comum na região, ali estavam, de pé. Não havia um assento, todos paradinhos. Cheguei ao palco e exclamei intimamente: "Meu Deus, comovi-me", e fiquei envergonhado de mim próprio. O que vou dizer a eles, se não tenho o que dar? Se Jesus não vier, o que será de mim? Conjecturei. Havia, na cidade, um problema, porque o senhor bispo, à véspera, atacara duramente o espiritismo e ameaçou de excomunhão a quem fosse assistir à palestra espírita. Esta seria irradiada. Os intelectuais, o bispo e as autoridades iriam ouvi-la em casa, certamente, mas aquele povo ali era modesto, semi-alfabetizado, simples de discernimento. Eu teria de falar para os críticos que ficaram em casa, sem me esquecer dos necessitados ali presentes. Supliquei intimamente: "Meu Deus, tenha misericórdia de nós." Se eu jamais fui inspirado, meu Jesus, hoje, por caridade para com eles, inspire-me. Eu afirmo que, a partir de hoje, irei mudar para melhor, procederei bem, para o Senhor me inspirar sempre, sem eu o pedir. Comecei a orar. As lágrimas me corriam pela face. Olhei o público novamente. Havia próximo uma indiazinha, com imensa pureza me olhando como se eu fosse um totem. Deram-me a palavra. Levantei-me, o microfone com defeito de transmissão, um som descontrolado. Fechei os olhos, para me concentrar, porque a zoada externa era terrível. Comecei a falar e a pedir intimamente: "Meus Deus, pare a chuva." Falei sobre a imortalidade da alma, que é um tema universal. De repente, ouviu-se um estrondo. Caiu um raio em algum lugar, faltou luz, pararam os sons e eu me sentei. Não podia continuar, porque a sala era muito comprida, embora eu tenha voz muito forte, não conseguiria fazer-me ouvir. Eu fiquei sentado, mas ninguém saiu do recinto, nem mesmo a chuva. O silêncio era sepulcral. 20 minutos depois voltou a luz fluorescente, voltou o rádio. Alguém disse alto: "Continue." Mas eu me esquecera onde havia parado. O presidente, então, falou: "Irmão, estamos esperando." Eu me aproximei do microfone e, nesta hora, lembrei-me da parte em que parara. Continuei a falar, mas, com uma ternura diferente. Eu estava falando para as minhas necessidades espirituais. Descobri que me amava pela onda de amor que senti por aquele povo. Prossegui, e, quando me preparava para a pré-tarefa de terminar, vi aparecer, à porta de entrada, um ser luminescente, estoico, em corpo espiritual como nunca havia visto antes com tanta beleza. Parecia um deus da mitologia, mas era um deus asteca. Ele estava de torso nu, uma compleição robusta, parecendo ter 2 metros de altura, uma perfeição. Os olhos eram 2 lâmpadas que me alcançavam.
Sobre a cabeça havia um tipo de cocar especial, feito de plumas de quetzal, que é a ave nacional, de onde se originou a moeda, que dá uma pluma que chega a ter 2 metros. E uma ave que só existe na Guatemala e só em Coatepec,